Estamos de volta no segundo bloco do programa Ponto de Vista, recebendo a doutora Ana Paula Mascaruizzi e também o ator e diretor do Teatro do Caos, Lourimar Vieira. Falávamos aqui da questão da união estável entre o mesmo sexo e eu comentei a respeito do casamento entre héteros, que muitas vezes as pessoas não são casadas legalmente, mas convivem. E depois de um certo tempo, na dissolução, a mulher pode ingressar na justiça e buscar os seus direitos durante aquele período que conviveu. Isso também é garantido a partir de agora às pessoas do mesmo sexo nessa união homoafetiva? Não é um direito das mulheres, dos é um homens direito também, de né? ambos. Sim, sim. Essa raiz que a gente tem do machismo, do homem como o centro da família, o provedor, é que acaba gerando essas discussões, e é natural nós pensarmos assim. A nossa educação, historicamente, temos esse pensamento e aos poucos nós vamos nos desvencilhando dele, né? Então, o que a gente vê hoje? A gente tem, se você tem uma certidão de casamento, já tem uma presunção de que ali há uma família. Então, é um documento que você já tem essa prova pré-constituída. Quando você tem uma união estável, você tem os mesmos requisitos de um casamento, exceto aquele documento firmado perante o tabelião de registro civil, né, o oficial de registro civil. Quando você já começa a não ter alguns requisitos, você já começa a entrar numa sociedade de fato, que seria uma sociedade concubinária. E o Estado hoje está se deparando com situações cada vez mais complexas, né, que nós falamos de uniões paralelas, né, são como proteger mais de uma esposa, ou vamos dizer, mais de uma companheira, né, terminologia correta, quando se tem, em situações como já tem se visto e já tem decisões no tribunal, pretende-se uma proteção previdenciária de um homem que deixou um benefício para qual pessoa que figurava como a sua esposa na entidade familiar. Uma, no caso que tem concreto, a pessoa faleceu e deixou uma companheira com 11 filhos. Numa outra família, há uma companheira com 9 filhos. Ou seja, ele tinha duas, ele vivia dubiamente, né? Sim. Ele tinha a vida... Isso, acho que, se não me engano, o novo ministro do tribunal foi quando o desembargador, acho que deu uma decisão favorável à amante, no caso, como se diz. Então, o que acontece é o seguinte, a proteção previdenciária tinha que estender a uma ou a outra. Então, nós temos situações como essa, que você tem um desembargador tendo que analisar uma lei, e por que chega nessa esfera do judiciário? Porque a discussão começa na sua base, num cartório que você vai registrar um casamento e é vedado, né? Então, o próprio cartório suscita essa dúvida ao seu corregedor, que é o juiz da comarca que regula a atividade dele. A mesma coisa, o juiz ele vai seguindo as esferas e muitas vezes, como no caso da adoção, a pessoa entra com pedido de adoção e é negado porque são 2 homens. Então, é negado, então vão ocorrendo os recursos e já chegou no STF, chegou no Supremo Tribunal Federal. Não pode ser limitada a habilitação do casal homoafetivo, ou do casal em união estável homoafetiva, como adotantes de uma criança. Se reconhece essa união perante a justiça, lhe dá também todos os direitos da união entre os héteros. Todos, direito à união, exatamente o que... Adoção, tudo isso. Tudo, direitos sucessórios, meação, direitos previdenciários, guarda dos filhos, direito aos filhos, a adoção. Então, tudo isso acaba... a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, tudo que é direito garantido numa união estável tem que ser estendido à união No caso homoafetiva. específico da união homoafetiva, 2 pessoas que convivem, mas não chegaram de fato a estabelecer esse contrato, mesmo assim é garantido o direito aos 2. Um dos 2 pode ingressar judicialmente depois e garantir os seus direitos, ou também. Sim, porque o objetivo, quando surgem os problemas na sociedade, é que começam as provocações do judiciário. Então, o que acontece? A pessoa quer, como ele teve a cautela de proteger aquele que figura como teu companheiro, é aquele que ele apresenta na sociedade como seu esposo, como alguém que forma uma família comigo. A partir desse momento, ele quer ter um documento.
por conveniência ou por falta dela, não teve interesse de fazer o casamento, mas ele tem um contrato, não. Ele é a pessoa com quem eu divido a minha vida. É aquele que me protege que eu protejo. Então, diante de uma situação dessa, quando surgem as situações posteriores a essa relação, quando ela já foi estabelecida, essa união estável, que já preencheu seus requisitos, é a ocasião que há a demonstração do próprio judiciário, seja através de audiência, de provas, que é para comprovar que é o detentor de um direito, de uma pensão por morte, por exemplo, ou de uma partilha de algum bem que foi adquirido. Né? Então, antigamente o que se fazia? Comprava ele, o companheiro dele, e faria o quê? Compraria um imóvel colocando 50% em nome de cada um para poder tutelar. Hoje não, ele já tem, se tem um contrato de união estável, que é reconhecido por eles e é reconhecido perante a sociedade, porque é um contrato público, então o que vai acontecer? É um documento que já legitima o direito sucessório, partilha desse bem, que tanto um e o outro têm direito. Né? Os direitos que são hoje conferidos à união estável, ela é estendido também à união estável homoafetiva. Não pode ter essa restrição. Não existe restrição. É igual. Na verdade, já era igual, apenas foi definido de uma forma legal agora. Porque o casamento, como nós havíamos conversado, é definido como homem e mulher na Constituição. Desculpa. O casamento é definido como união entre homem e mulher. Na Constituição reza isso. Porém, é dado o direito à liberdade a todos. Sim, mas o que acontece? Acima da definição do que é o casamento, ou que a união estável será celebrada entre homem e uma mulher, há outros direitos que vão muito mais além, que são direitos fundamentais. É o direito à liberdade, isso inclui a liberdade de orientação sexual, é a liberdade, é o direito à intimidade, é o direito à sua dignidade. Então eu tenho que fingir que eu não vivo em união estável com uma outra pessoa, não vivo como se fôssemos casados, porque não há uma lei. É justamente o oposto que o Estado quer proteger. Se há uma relação, ela precisa ser protegida e ela precisa ser tutelada pelo Estado. Lorimar, quer fazer alguma colocação a respeito Não, tranquilo, eu tenho esse entendimento que ela também, eu conheço. Eu pesquisei muito, assim, antes de ser reconhecida pelo tribunal, né? Foi o tribunal que acatou essa lei. Há muitos anos eu já vinha pesquisando, que isso aqui já vem tentando ser implantado no país há muito tempo. Então eu tenho lá no meu computador vários, Porto Alegre, não sei o que, alguém entrou pedindo. E aí foi uma batalha, assim, isso vem há anos, faz pouco tempo que foi reconhecido no Brasil. Mas isso aqui é uma luta que vem há muito tempo. Que as pessoas vêm tentando, tenta casar, tenta isso. Nós comentamos aqui sobre adoção. Você pensa em adoção? Você pensa numa condição? Não, assim, até algum tempo atrás eu pensava muito em ter filho. Eu queria ter filho, não sei de que forma, mas eu queria ter filho. Mas a vida que a gente leva, nós vivemos para a arte, para o teatro. Então, a gente leva uma vida muito corrida. Tem o Teatro do Caos que a gente toca hoje, tem 470 alunos. Eu estou com a agenda até o final do ano, apresentações em 7 estados. Então, eu não tenho condições de cuidar de um filho. Você tem essa consciência que, embora tenha essa vontade de ter um filho, mas não cabe dentro do teu dia a dia? Sim, da minha vida. Assim, eu acho que ter filho é uma responsabilidade muito grande. Eu poderia ter tido filho, eu namorei mulheres, mas assim, descobri que meu forte não é, assim, sexualmente não é com mulher. Então eu poderia ter tido um filho, mas eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, vou colocar um filho no mundo, para quê? E a educação desse filho? Esse mundo que a gente vive, que não dá oportunidade, tanta violência, é muito sério ter um filho, né? É uma responsabilidade muito grande. Então foi uma opção minha de não ter filho. Eu quis, mas eu falei, não. A razão foi maior que a emoção. Então não queria... Nessa sociedade que obviamente tem um preconceito velado, muitas vezes a gente busca quebrar o preconceito, mas existe um preconceito velado. Você acredita que uma criança adotada por uma união desta forma, ela sofre também esse preconceito? Sofre esse bullying? Ela vai sobrecair sobre ela esse preconceito da sociedade? Com certeza, sim. Mas só para você ter uma ideia, eu tenho um netinho que convive comigo, com o meu companheiro, e não tem preconceito, porque para ele é normal. Ele não. Para ele é normal. Não tem nenhum.
assim, mas ele chegando no ambiente escolar, se ele conta, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, as crianças vão meio que estranhar, de pequenininho, mas depois quando crescer pode ser que só, sabe, alguma piadinha. Os pais dessas crianças podem estranhar muito mais do que as próprias crianças. Não entendi. Os pais das crianças podem estranhar muito mais do que as próprias crianças. Sim, a criança, inicialmente não, ela não tem preconceito. Mas é uma coisa, a sociedade está mudando, e foi uma mudança tão rápida, eu diria, que em pouco tempo vai ser comum, assim, cada vez mais. Hoje eu não vou no mercado, ontem eu fui no CRIO. Eu não vou no mercado para não ver um gay, entendeu? E aí as pessoas não se importam mais com isso. Tá ficando uma coisa comum. Estão aceitando. Então cada vez mais. Preconceito acho que vai durar muitos anos ainda para terminar, talvez séculos, né? Mas cada vez mais as pessoas vão se aceitar e vai ser uma coisa comum. 30 anos atrás, se eu falasse assim, se ela fosse lésbica e eu... Não, diga, por exemplo, sim, eu sou homossexual, sou gay. Se o Márcio conversasse comigo, o Márcio era tido, Márcio, não sei não, acho que o Márcio é gay também, entendeu? Tinha isso. Eu me lembro quando eu vim para Santos, nos anos 70, tinha um travesti que morava lá no morro e eu achava bonito, eu achava diferente e eu queria conversar com ele. Mas eu não podia. Porque se eu conversasse com ele, a sociedade ia me julgar como homossexual, como gay. E eu nem sabia ainda se eu viria a ser. Eu tinha vocação, mas eu não tinha descoberto a minha sexualidade ainda. Eu descobri tardiamente, eu vinha ter certeza com 20 anos, eu acho que com 20 anos que eu beijei a primeira vez, então eu tive muita dificuldade. Aí nesse meio tempo eu ia me enganando as pessoas, mentindo para mim e para os outros, porque eu não tinha certeza, entendeu? Essa relação do preconceito, doutora Ana Paula, as pessoas também têm que se preocupar com essa questão do preconceito. O fato de você não admitir para si ou não gostar, não quer dizer que você tenha que suprimir o direito do outro. Você tem que respeitar. Na verdade, as pessoas têm que ser respeitadas, né? Tem toda a parte do corpo de legislação em cima da proteção à pessoa. E o que a gente vê, essa é uma herança cultural que nós temos, né, de não aceitar as relações entre 2 homens ou 2 mulheres. O que a gente vê é que onde tem tanto preconceito, é que se está preocupado com que há amor nessa relação. Há amor na relação. Se for adotar um filho, como será adotado? Tem essa questão da proteção do filho adotivo nesse casal. O mais importante, e porque tem essa preocupação, tanto na questão dessa resistência que tem com relação às religiões, o que as religiões estão preocupadas é se a religião em si, ela está tutelando as famílias, é proteger o amor que há. E ainda é visto como se não houvesse amor nessa relação. E, na verdade, há uma relação de respeito, de amor, de companheirismo, de cumplicidade. Então, não tem como você chegar e fechar os olhos para ela. O que você tem, sim, são situações que precisam ser reguladas, protegidas, inclusive quanto às violências que se sofrem de toda a natureza e todo tipo de discriminação. Eu quero fazer um comentário. Com relação à intolerância, Freud explica, assim, se eu estou preocupado com a tua sexualidade é porque a minha não está bem resolvida, entendeu? Então, o que eu odeio no outro é porque eu estou vendo em mim, entendeu? Então, se você tem algum problema com o homossexual, dá uma olhadinha dentro de você, se dentro de você não tem um homossexual reprimido também. Esse é o que Freud fala. Quando eu quero bater numa pessoa, é porque eu quero quebrar o que eu estou vendo de mim dentro dela, entendeu? É psicologia isso aí. Em relação ao preconceito. Sim, e eu também assim, mexeu comigo, eu nunca teve, mas se for sério, eu processo, não quero saber. Veio com preconceito comigo, me discriminar, me tratar mal, não me respeitou, eu processo. Não precisei até hoje, mas se precisar, eu vou processar. E outra, né? A liberdade de um termina quando começa a sua. Outro, a partir sim. do momento que você está sendo invadido na sua liberdade, na sua intimidade, na sua opinião, a liberdade do outro termina naquele momento e você começa a ser protegido. Eu respeito todo mundo, mas também quero ser respeitado. Eu não respeito ninguém. Tenho uma família, pago imposto, enfim, vivo uma vida normal. A união estável parece que aflorou a questão relacionada à homofobia. Mas isso no terceiro bloco
no Ponto de Vista. Até daqui a pouco.